orando em paz, dando glória a Jesus, para ser cheio do Espírito. Quem é que une esse tipo de gente na mesma igreja? Só o Espírito. Porque se dependesse de nós, eu não estaria ali, você não estaria aqui, fulano vai estar lá, vou não. Pastor vai estar lá, vou não. Vai sentar naquela cadeira, não sento perto dele. A gente é assim. Só que eu sou convocado a preservar a unidade do Espírito. Se o próprio Espírito une pessoas diferentes na igreja, por que eu quero ser tão diferente ao ponto de querer quebrar aquilo que o Espírito Santo fez na igreja? Me torno um instrumento de Satanás quando eu quero quebrar o que o Espírito... Você acha que Deus já não sabia das nossas diferenças? Que você não gostaria da minha mensagem, que eu não gostaria do seu comportamento, que você não gostaria do meu. Ele pega a gente, coloca tudo num pacote, coloca aqui dentro. Nos uniu para que possamos aprender uns com os outros, corrigir uns aos outros e chegar no céu dando glória a Deus uns com os outros. É a vocação de Deus para nós. Preserve, porque gerar unidade é complicado. Então você só preserva. Agora, o que é andar de modo digno? O que é andeis como é digno da vocação com que foste chamado? Primeiro, se ajustar. Segundo, se tornar digno. Terceiro, ser apropriado. Quarto, encaixar-se. Quinto, moldar-se. Ou seja, não é o evangelho que se encaixa. Eu devo me moldar para me encaixar ao evangelho. O evangelho não desce ao meu nível. Eu preciso subir ao nível do evangelho. Eu não posso adaptar o evangelho ao meu estilo, ao meu bel prazer. Eu devo me adaptar ao evangelho. Alguém está entendendo isso, gente? A palavra de Deus nunca vai se amoldar a nós. Ao contrário, olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é espada, ai daquele que é contra ela. Tu já tentou ir contra uma espada, irmão? A espada vem de lá para cá e tu vai com o buchão daqui para lá. A espada vem, irmão, vai tu também. Ou tu volta, ou tu se acaba. O Senhor disse: minha palavra é martelo que vai esmiuçar a pedra. Ou tu se quebra, ou o evangelho quebra tu. Ou você se humilha para manter a preservação do evangelho, ou a palavra do evangelho, que independente de você, ela continuará preservada, ela quebrará você. Quem quebra os princípios de Deus, pelos princípios de Deus será quebrado. Ou você se humilha para manter a palavra, ou essa palavra não vai te manter tão orgulhoso. Isso serve para mim também. Eu preciso amoldar-me, eu preciso me encaixar no que a Bíblia diz, e não ficar isolando textos, partes do evangelho, para apoiar a minha vida sem compromisso. Agora vamos para as lições desse texto. Eu já falei demais e eu tenho ali 34 minutos no máximo. Primeiro lugar, primeira lição que eu tenho no versículo 1, vou ler de novo. Eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu, prisioneiro. Irmão, todo prisioneiro tem vergonha de dizer que é um prisioneiro, um ex-detento. E Paulo se apresenta sabendo, pelo Espírito de Deus na sua vida, que sua carta alcançaria milhares e milhares de pessoas. E ele fala isso não só uma, mas várias vezes. Só em Efésios, ele diz no versículo 1: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu, o preso do Senhor. Aquilo que envergonha a maioria das pessoas, para Paulo é motivo de orgulho. Por quê? Porque, eu vou repetir que eu gostei do glória a Deus que alguém deu. Aquilo que envergonha a maioria das pessoas, para Paulo é motivo de orgulho. Por quê? Porque na vida cristã, o propósito anula
a vergonha. Qual o propósito da sua prisão, Paulo? Eu estou aqui, mas os outros prisioneiros estão ouvindo o evangelho. Eu estou aqui, mas o carcereiro está sendo alcançado pela minha palavra. Eu estou aqui, mas através da dor eu tenho experiência para rogar. Porque quem não tem o amor, a humildade, a experiência para rogar, implorar, suplicar pelo melhor do outro, deverá sofrer para chegar nesse nível tão alto. Então para ele é orgulho, é vergonha um pequeno enfrentar um gigante. Mas Davi disse: é vergonhoso para vocês, mas eu tenho um propósito em enfrentar esse grandão. Dá glória ao nome do Senhor. O propósito anula a vergonha. Então acho que é fácil eu pegar o microfone e pregar para vocês, bem na igreja que eu congrego, que alguém pode dizer: não te conheço não. Olha lá, minha sogra, meu sogro, minha esposa. Tu acha que é fácil eu pegar o microfone, 2, 3 mil pessoas numa igreja, ou 30 mil pessoas num ginásio? Irmão, eu tremo mais que o rei Belsazar, e eu sou magro para tremer mesmo. Mas o propósito anula a vergonha. Tu acha que é fácil chegar para um pecador e dizer: Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a tua vida, ou tu se arrepende ou tu vai para o inferno? Não é fácil, mas o propósito anula a vergonha. Então Paulo diz: propósito do meu chamado dá o orgulho de dizer: sou prisioneiro. Confessar Jesus, tu acha que é fácil? A pessoa vive uma vida de pura falsa liberdade. Aí você diz: queres confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador? Aí a pessoa sabe que está todo mundo olhando, mas o propósito anula a vergonha. Confessar os nossos pecados, claro que gera vergonha. Tiago diz: confessai vossos pecados uns aos outros. Jesus ensinou que quando você pecar e alguém via você, vai vir um, vai vir dois, vai vir três. E quando a igreja souber e você não se arrepender, pode ser considerado pecador no caminho do inferno. Foi Jesus que ensinou. E você tem que abrir a alma, você tem que confessar. Você como mulher, principalmente, procurar uma mulher madura e abrir as dores da sua alma. Você que é varão, procurar um homem ou um líder mais maduro do que você e abrir a sua alma em vergonha. Mas o propósito anula a vergonha. Paulo, prisioneiro do Senhor. Confessar é difícil, se humilhar é difícil, rasgar a alma é difícil. Mas entenda uma coisa: é melhor ir para o céu com dificuldade do que para o inferno com facilidade. É melhor você se envergonhar para tratar a sua alma hoje, do que amanhã chorar eternamente no fogo eterno. Chore hoje, abaixe a cabeça hoje e não se envergonhe hoje, porque isso vai gerar grandes honras para você amanhã. O propósito anula a vergonha. Alguém pode repetir isso? Em segundo lugar, preso por causa do Senhor. Preso do Senhor. Capítulo 3. Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Por causa de vós. Vós quem? A igreja. Então Paulo sofre por dois: pelo Senhor e pela... Para de graça, irmão. Pelo Senhor e pela igreja. Preso pelo Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Não é Jesus que nos liberta? Não é não? Não é Jesus que nos liberta? Paulo preso por causa daquele que o libertou. Porque a liberdade em Cristo não é física. É mais do que uma liberdade física. É uma alegria independentemente das coisas externas. É uma alegria que independe das situações, improváveis ou não, que me beneficiam ou não. Isso é liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo não é proibido fumar. Não, isso não é liberdade em Cristo. O camarada vai chegar para você e dizer: fuma. Aí tu vai dizer: não posso, sou proibido, porque sou crente. Para de graça, irmão. Aí ele vai dizer: você é escravo da religião. Agora o camarada vai dizer assim: fuma.
Aí você, eu poderia. É uma opção, mas não é prioridade. E eu lhe garanto, eu posso fumar e depois não fumarei mais. Mas eu lhe digo, não fume. Ele vai dizer, não, eu não dou conta. Aí você diz, então quem é o escravo? Essa é a liberdade em Cristo. Eu posso, mas não preciso. Mas a sua liberdade é simplesmente querer me acusar daquilo que você não consegue se libertar. Jesus já me libertou. Tudo é lícito, mas eu sei diferenciar o que não me convém. Tente você parar de fazer aquilo que você está me mandando começar a fazer, que eu posso colocar na boca e desprezar, eu posso experimentar e não me deixar dominar. Agora você não consegue parar por si mesmo. Só o Cristo que me libertou, que libertará você. Então a liberdade em Cristo é mais do que proibição. É um processo aqui dentro, que o Espírito nos liberta aqui dentro. É o que Jesus diz em João capítulo 4. Quem bebe dessa água torna a ter sede da água do mundo, dos prazeres do mundo. Se você tem saudade dos prazeres do mundo, sinto muito, você não é liberto, não foi convertido, não nasceu de novo. Você não está na igreja por conversão, você está na igreja por adesão. Você é um a mais. Agora quem nasceu de novo, quem bebeu da água do Espírito, nunca mais terá sede das coisas desse mundo, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe como você para de ser dominado pelas coisas do mundo? É quando você divide com outros a liberdade que Deus colocou em você. Então esse Paulo, prisioneiro, escuta, esse Paulo, prisioneiro, está escrevendo para libertar. É assim que flui a nossa liberdade. E ele sofre pela igreja e ele sofre pelo Senhor. É o segundo ponto dessa lição. Você sofre pela igreja? Você sofre por Jesus? O que é eu sofrer pela igreja? É o exemplo de Paulo. Ele está preso, e um preso é alguém limitado. Isso é sofrer pela igreja. O que? Por amor à igreja, eu me limito. Por amor à igreja, eu tenho limitações. Se você não tem limites, você não ama a igreja, não ama o Senhor da igreja. Sofra pela igreja, porque o que essa geração sempre diz é: o que a igreja vai fazer por mim? E eu te pergunto, o que você vai fazer pela igreja? E o mínimo é sofrer por ela. Porque para que você tenha uma igreja para dizer que dela você faz parte, essa igreja já sofreu demais para chegar até aqui. Para que a gente tenha preservado pelo menos a palavra igreja, você não imagina o tanto que os cristãos sofreram. E eu te pergunto, você sofre pela igreja? Paulo está limitado, prisioneiro, por causa da igreja. Há limites por causa da igreja. Há coisas que você não deve fazer, não deve falar. Há lugares que você não deve frequentar. Você tem compromisso com a igreja. Mas isso machuca, pastor. Legal, mais machucada já foi a igreja por você e por sua causa, e para que você fizesse parte dela. A cada 3 minutos, olhe no relógio, morre um crente no mundo por não negar o nome do Senhor. E você não consegue se limitar em algumas coisas, segurar sua língua, limitar seu comportamento, não consegue andar como é digno da sua vocação. Sofra pela igreja. Você não faz o que outros fariam. Você não anda como qualquer um anda. Por quê, pastor? Eu tenho um compromisso com a igreja. É difícil pregar isso aqui, irmão, mas está na Bíblia. Engole aí. Há um compromisso, e todo compromisso exige renúncia. Sim ou não? Isso aqui não é aliança. Isso aqui é um símbolo externo de um compromisso interno.
compromisso está aqui dentro. A árvore no jardim era o símbolo externo do compromisso interno de Adão com Deus. O arco-íris é o símbolo externo da decisão interna do compromisso de Deus não destruir a terra inteira com água. O trono de Salomão, o trono de Davi, era o símbolo externo do compromisso interno do reino eterno de Cristo. O templo de Salomão, lugar de paz, símbolo externo do compromisso interno que ele tinha com Jesus. E qual é o símbolo da cruz da nossa aliança? Aí você diz, a ceia, pastor, e é externo. Eu oro, eu levanto, eu agradeço, mas tu põe na boca e engole. É um símbolo externo que se torna interno, porque é um símbolo externo de um compromisso que faz parte da sua natureza. Então, suas limitações pelo reino, suas limitações pela igreja, mostra que você tem compromisso com ela. Sofra pela igreja, sofra por Cristo. Primeiro, o propósito anula vergonha. Segundo, sofra pelo seu Deus e pela igreja da qual você faz parte. Porque a verdadeira fé não é, eu tenho fé que eu vou achar uma igreja melhor para eu congregar. A verdadeira fé é você ser o melhor na igreja que já congrega. Ainda que você pense que ela não é o melhor para você. Aí Paulo diz assim, ande de modo digno, com humildade, e para ser humilde sofre, com mansidão, para ser manso sofre, com longanimidade, para ser longânimo sofre, suportando-vos uns aos outros, para suportar uns aos outros também sofre. O que é isso, pastor? Sofrer pela igreja, sofrer com a igreja. Paulo está dizendo que a doutrina que ele ensinou do 1 ao 3 merece uma prática apesar do sofrimento. Eu vou repetir. A doutrina que ele ensinou do capítulo 1 ao 3, no 4 ele diz, merece uma prática apesar do sofrimento. Irmão, essa doutrina aqui, você deve refletir acerca dela. Muita gente sofreu por ela. Será que ela merece o seu respeito? Não é um evangelho apenas de postagem, curtida, compartilhamento, mãozinha, biquinho. É uma doutrina pelos quais muitos morreram. Merece respeito. Merece confiança. Merece. Você não crê em qualquer doutrina. Você não crê em qualquer filosofia. Você crê numa doutrina que por ela muitos foram acorrentados. Você crê numa doutrina que foi por muitas vezes lançada no fogo. Você crê numa doutrina que o catolicismo por muito tempo acorrentou. Mas esse livro, essa doutrina que por muito tempo foi acorrentada, é a doutrina que liberta o homem. Essa doutrina que por muito tempo foi queimada, é a única que liberta o homem do fogo do inferno. Merece um comportamento de dignidade. Se não, rasga ela. Para de andar com ela. Para de postar versículos bíblicos. Para de dizer que você ama a palavra, se você não consegue se limitar para honrar essa palavra. O evangelho que eu vivo não é qualquer coisa, irmão. Não é um modismo. Muitos passarão, mas a igreja continua, porque ela está firmada na palavra. Diga comigo, onde houver perseguição, sofrimento por causa do evangelho, a verdade estará do lado do perseguido. Onde houver perseguição à verdade, ela sempre estará do lado do perseguido. Em quinto lugar, uma prisão. Irmão, em nosso tempo, se uma prisão, já fechei a Bíblia e estou caminhando para a conclusão. Se em nosso tempo uma prisão é um lugar feio, fétido, limitador, horrível, como era no tempo de Paulo? Fala só assim, pior. Aí Paulo olharia para o ambiente, fétido, nojento, horrível, escuro, ameaçador, e dizia,
acabou meu ministério, acabou minha chamada. Por quê? Porque o ambiente não serve, não é propício, o ambiente não me ajuda. Mas Paulo olhou para um ambiente e disse: aqui serve, aqui vai ser o gabinete, aqui vai ser o escritório, de onde eu receberei e transmitirei as maiores revelações que a igreja na terra experimentará. Oh, glória! E uma mensagem que impactou meu coração, eu não sei se está impactando o seu, mas uma mensagem que alegra o coração de quem ama a palavra, fluiu de um homem numa prisão, em um ambiente limitado. Não é o lugar que te faz, você faz o lugar. Independente da ambiência que se determina ao seu redor, ainda que limitado seja o ambiente, ilimitado é o poder que Deus colocou dentro de você, ilimitado é a unção que está em nós. Então, o lugar feio e limitador se torna o escritório de uma carta que é chamada pelo teólogo Elianai Cabral a dinamite do evangelho. Onde você lê Efésios, ele está dizendo: vai explodir tudo. Então eu quero que Deus exploda a dureza do coração de quem está ouvindo essa mensagem no YouTube ou aqui nessa noite. Que Deus exploda esse desânimo na sua alma, essa tristeza em seu coração. Que você saia daqui dizendo: o ambiente não me limita, eu farei desse ambiente um lugar de revelações de Deus para a minha vida. Alguém pode levantar a mão e dar glória ao Deus dessa palavra? Paulo não pede por eles. A resposta é Paulo. Quem está preso? Quem está limitado? Fala, gente, Paulo está gravando, não me envergonha não. Quem está preso? Quem está limitado? Mas ele não diz assim: rogo-vos por mim. Ele diz: rogo que vocês dignifiquem a vossa vocação. Eu estou aqui preso, limitado, faminto, sedento, sozinho, adoecendo, mas eu estou preocupado como é que está a vida de vocês aí fora. Eu estou aqui abandonado, sozinho, acorrentado, mancando, com o algoz esperando a hora de decepar a minha cabeça, mas eu estou preocupado como é que vocês estão andando. Eu não consigo não me empolgar ou não me emocionar com isso. O quê? Um preso ensinando os livres a andarem. Um acorrentado ensinando os livres a andarem. Andem de modo digno da vossa vocação. Andem com humildade. Andem com paciência. Andem com longanimidade. Eu não posso andar, eu não posso me mover. Se movam honrando o evangelho. Aproveitem a liberdade de vocês. Eu peço por vós. É uma transcendência maravilhosa. O meu corpo está aqui, mas a minha alma está com vocês. Ah, irmão, cada vez que um pastor está no seu escritório lendo a Bíblia, ele é levado ao púlpito, está falando com vocês. Cada vez que você está de joelho intercedendo por alguém, é porque a sua alma transcendeu e foi até aquela pessoa. E você está vendo ela prostrada, doente, vazia, sozinha, sem Deus. Isso é um Paulo que na prisão está valorizando quem livre está. É inadmissível, porque é o contrário. O livre tem que se preocupar. Tem o microfone aí, irmão. O livre tem que se preocupar. Mas o evangelho faz o preso. Aleluia. Quem tem deve se preocupar. Os que não têm. Mas o evangelho nos enriquece tanto, nos eleva tanto, que só de ter o evangelho sem ter o que todo mundo tem. Quem tem o evangelho sente dó de quem tem tudo que o evangélico não tem.
Mas por ele não ter o evangélico tem que ter dó dele. O mundo não tem o que você tem. O mundo não sente o que você sente. O mundo não tem a certeza que você tem. Eles sabem que eles vão ralar bucho a noite toda, tomar todas, pegar todas. Mas haverá um momento da sua vida que Deus lhe pedirá conta e serão lançados no lago de fogo. Mas você sabe que apesar de suas limitações, apesar do seu sofrimento, sem largar Cristo, se a trombeta tocar, você sobe. Se você pedir perdão, Ele te perdoa. Se você clamar, Ele te restaura. O ímpio não tem o que tenho, por isso mesmo é o limitado. Por amor à igreja, eu tenho dó do ímpio. Eu tenho pena do ímpio. O irmão me levou para passear em Paris. Numa tarde, eu não passeio onde eu vou pregar, para não me desligar do propósito. Tem gente que tem facilidade para isso, eu e minha esposa não temos. Vamos lá tirar uma foto. Falei, você tem 1 hora, a gente sai e volta. Não, pastor, então eu vou ter que ir de moto. Falei, Deus me livre, bora, você tem 1h30. Aí chegamos num lugar, todo mundo chique, bem vestido e tal. Esse povo é chique, não é, pastor? Falei, mas eu estou triste pela alma deles. Às vezes é chato, eu me sinto chato. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou olhando. Mas não tem como você não sentir o que Deus sente ao olhar os ímpios. Você entra num shopping e você vê que tudo é anti-Deus. Você anda na rua e tudo é pornográfico. Cerveja, mulher pelada, sabonete, mulher pelada, creme dental, mulher pelada. E as feministas não lutam contra isso, mas querem tirar da Bíblia o que a Bíblia ensina sobre o respeito da mulher pelo marido. O mundo é anti-Deus. O espírito do anticristo já opera. E a igreja precisa sentir a agonia, porque agora, nesse exato momento, milhões e milhões de pessoas estão indo direto para o inferno. Direto para o inferno. Porque nós não nos preocupamos com a alma delas. E Paulo, prisioneiro do Senhor, se preocupa com os livres. Se Paulo se preocupa com os livres, quem somos nós para não nos preocuparmos com os presos de alma? Paulo não pede por eles porque Paulo não é orgulhoso, é necessitado, mas não é orgulhoso. Porque tem gente que é necessitada e é orgulhosa. Se você é necessitado e só pensa em você, mais do que necessitado, você é miserável. Há uma diferença entre o necessitado e o miserável. O miserável, ele necessita, mas ele diz, dê pão a nós. O necessitado diz, me empreste hoje que eu te pago amanhã, porque eu sei que você precisa do seu dinheiro. Mas o miserável não, ele acha que você é obrigado a sustentá-lo. E se você der um pão a ele, não vai dividir com outro. Então, se na sua necessidade você só se lembra da sua dor e se esquece de que outras pessoas já sofreram mais do que você e estão mais crentes que tu, você é miserável. Porque o miserável, pastor Wanderley, só pensa que só ele sofre. Aí ele vai para a internet, vai para o Facebook se sentindo triste, vai para o story da indireta, vai para o Instagram da indireta. Porque só a dor dele vale. É a nova trindade da nossa geração. Eu mesmo por mim. Meu sentimento, minha alma, minha dor. E o outro? E o evangelho? Estevão está sendo apedrejado. Está sendo o quê? Apedrejado. Posso falar para você a oração de Estevão? Senhor, não cobre esse pecado deles. Não lhes impute este pecado. Recebe o meu espírito. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Ah, como eu queria que você entrasse na dimensão dessa palavra. Isso é evangelho. Tire a visão
do seu sofrimento. E lembre, pelo menos, que tem gente sofrendo como você. E Paulo disse: sofremos para consolar. Porque vai ter gente passando pelo que você está passando, sofrendo como você. E você vai chegar lá e dizer: eu venci desse jeito. Então, deixa eu te dar um método aqui para a sua vitória. Eu também estou passando por isso, mas eu estou vencendo porque eu estou fazendo isso. Sofremos para consolar. E eu encerro. Paulo, prisioneiro do Senhor, escrevendo aos livres. Quando você lê Atos capítulo 9, você lê escrito que Paulo pegava cartas nas sinagogas. E essas cartas eram permissões para prender onde ele encontrasse um crente. Aí quando Paulo está na cadeia, ele está escrevendo cartas. Então, o versículo 1 do capítulo 4 mostra como Deus transforma o homem. Aquele que pegava cartas para destruir a igreja. Oi, pastor? Agora escreve cartas para salvar, para libertar, para transformar, para fortalecer, para sarar. Quem? O mesmo que Paulo. Deus não mudou o nome dele de Saulo para Saulo. O nome Saulo é a expressão estendida de Saul, porque ambos são da tribo de Benjamim. Paulo, ele tinha cidadania romana, por isso ele tem esses nomes. É o mesmo ser, é a mesma pessoa, mas o mesmo instrumento que se dava para Satanás, pegando cartas para ferir a igreja, agora é o instrumento que se dá para Deus e escreve cartas para sarar a igreja. Glória a Deus. Esse é o ódio de Satanás contra muitos aqui. Ele já usou você para a vergonha do evangelho, mas Jesus te salvou, te restaurou, e hoje Jesus te usa para a honra do evangelho. Glória a Deus. Você é um instrumento vivo na mão de Deus? Eu estou perguntando, você é um instrumento vivo na mão de Deus? Quem era você? Quem você é? Fique em pé dando glória a Deus comigo. O evangelho é transformador. O evangelho é transformador.